Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e a iniciação à investigação filosófica, mais precisamente sobre as representações e a realidade e o senso comum, e também sobre como os mitos desvendam o mundo e seus mistérios. Quando isolamos perante a nossa consciência algum significado abstraído de alguma coisa pelo pensamento, estamos operando uma representação. Ou seja, estamos de alguma maneira fazendo uma representação, representando a realidade, tirando a ideia acerca da realidade. Disso já sabemos. Ao relacionar nossa representação mental com a realidade que a motivou, realizamos uma interpretação. O problema da certeza está no modo como nos colocamos diante dessa interpretação. Podemos confiar nela porque a julgamos segura, ou podemos julgá-la segura porque confiamos nela. O primeiro caso define uma certeza objetiva, uma certeza acerca do objeto, pois procuramos meios para julgar que uma dada interpretação realizada é segura. Certeza objetiva solicita, portanto, provas que forneçam justificação de por que podemos considerar como segura uma dada interpretação. Só após tê-la justificado convenientemente é que então pode ser manifestada a confiança nessa interpretação. Por outro lado, o segundo caso, consideramos uma interpretação segura porque nela depositamos nossa confiança, isso é, os nossos impulsos, nossos afetos e nossa simpatia nos levam a uma aceitação imediata do que é afirmado nessa interpretação. Em outras palavras, a certeza objetiva ela é problematizadora, exigindo meios de justificação, enquanto a certeza subjetiva ela é espontânea, não exigindo qualquer garantia, mas apenas adesão incondicional da nossa consciência. Uma tal adesão incondicional da consciência diante de uma interpretação é chamada de fé ou crença ingênua. De fato, as crenças podem ser ingênuas ou justificadas. Quando ingênuas, as crenças são imediatas, não se apoiando em alegação de motivos. Quando justificadas, recorrem a garantias subjetivas ou objetivas. Subjetivas são aquelas internas à nossa própria consciência, derivadas do nosso sujeito. As intuitivas, ou chamadas também de intuitivas. Objetivas são as garantias externas, as provas que, analiticamente formuladas, constituem o que se chama de justificação. Vamos falar agora de senso comum. Tanto no caso da fé quanto no caso da crença justificada, estamos diante do conhecimento. O conhecimento é precisamente aquelas interpretações da realidade dotadas, em algum grau, de algum tipo de certeza. Conhecemos alguma coisa quando sentimos com segurança que a nossa inteligência se apropriou do modo de ser da coisa, de tal maneira que podemos atuar, agir sobre ela e até mesmo modificá-la. Por exemplo, se dizemos conhecer futebol, devemos estar prontos para falar da área de atuação de cada jogador, do desempenho melhor ou pior de cada um dentro da sua área de atuação. Enfim, devemos mostrar familiaridade com o que acontece num campo de futebol. No capítulo anterior concluímos que o conhecimento, ou em vídeos anteriores concluímos que o conhecimento é a apropriação da realidade por meio de signos, de símbolos. Agora estamos estudando como se dá essa apropriação, quais os mecanismos pelos quais ela se realiza, se concretiza. Podemos conjecturar sobre qual o primeiro grande mecanismo pelo qual se forma o conhecimento da realidade. Há evidências que é o da fé ou crença ingênua. Nesta, as certezas se definem pela atividade do modo de funcionamento da inteligência que chamamos de intuição. São, portanto, carregadas de elementos emotivos. Todo eu conhecedor, sua sensibilidade, memória e imaginação fica envolvido no processo de elaborações intuitivas. Nesse caso, dizemos que o eu conhecedor está convencido, ou seja, possui uma convicção. Pode-se dizer que esse é o modo como primeiramente conhecemos o mundo familiar em que vivemos. Esse tipo de conhecimento pelo qual se organiza a nossa experiência comum do mundo em nosso dia a dia chama-se senso comum, são as nossas opiniões cotidianas. Ele define a maneira como sentimos o mundo e a nós mesmos dentro dele. As principais características do senso comum são: o senso comum é um conhecimento natural. Ele é transmitido de pai para filho, de geração para geração, quase da mesma maneira como se transmitem as características físicas, os genes. sem esforço consciente, sem intenção, sem intervenção do desejo ou da vontade humana.
O senso comum é um conhecimento espontâneo e intuitivo. Ele brota como se não obedecesse nenhuma determinação racional da consciência, quase do mesmo jeito como se aprende a andar e a respirar. É questão de tempo, e a regra é a da imitação e da associação por analogia, por semelhança. O senso comum é um conhecimento prático, está diretamente ligado às nossas necessidades vitais. É ele que nos mantém funcionando. Sua eficácia é diretamente proporcional à simplicidade de vida. E aqui entra o preconceito, que é uma espécie de senso comum. Então ele é meio que vital. Ele nos mantém funcionando. E é isso que, se eu não me engano, Roger Scruton vai defender, a sua defesa do preconceito. Então, sua eficácia é diretamente proporcional à simplicidade de vida. Pessoas sofisticadas tendem a se distanciar cada vez mais do senso comum. As pessoas comuns, por outro lado, se contentam quase totalmente com esse tipo de conhecimento. Chamam-no de bom senso. E aí quem vai falar sobre o bom senso é o Descartes, que seria a coisa mais bem espalhada entre os seres humanos. E estimam-no como um conhecimento suficiente para o que necessita. Como reconhece Descartes ao declarar que o pensamento filosófico tem no senso comum o seu solo de origem. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, vai dizer o Descartes, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que tem ou do que já tem. Isso está no Discurso do Método de Descartes, página 29, na edição da Abril Cultural de 1979. Os mitos desvendam o mundo e seus mistérios. Podemos entender o senso comum como uma forma mais imediata de consciência do mundo. Por ele, o mundo se torna imediatamente acessível à esfera das nossas representações. Com ele, nos familiarizamos com o que acontece à nossa volta. Mas há diferentes configurações do senso comum, isto é, diferentes maneiras de relacionar o que acontece no mundo com a esfera das nossas representações, das imagens, das ideias que a gente faz da realidade. O que acontece no mundo, por exemplo, pode ser visto como um mistério ou como um problema. Como mistério quando, para a consciência conhecedora, não há distinção entre a realidade exterior do mundo e a realidade interior dos nossos sentimentos, das nossas percepções subjetivas a respeito dele. Nesse caso, a compreensão do mundo pelo sujeito do conhecimento, por nós, se dá por meio de operações intuitivas, da intuição, que é uma espécie de conhecimento imediato, diferente da indução e da dedução. O conhecimento resultante é assegurado, portanto, por certezas intuitivas, pela nossa percepção e intuição individual. Esse conhecimento é exprimido ou é expresso na linguagem verbal, com o que é chamado de mito, de uma narração sobre as origens, de uma tentativa de explicar as coisas recorrendo à imaginação ou ao sobrenatural. Então isso é um pouco aí da filosofia, sobre a iniciação e investigação filosófica e sobre as representações que a gente faz da realidade. A gente não conhece a realidade como ela é, mas a representação que a gente faz da realidade, do senso comum, das nossas opiniões cotidianas e do mito. Como eles desvendam o mundo para a gente, os mistérios do mundo para a gente. Ele é uma narrativa que tenta explicar o mundo e os mistérios que envolvem o mundo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.